Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. E você que está aqui também pode abrir no primeiro livro do profeta Samuel, 15º capítulo. E nós vamos dar continuidade ao tema cobertura é proteção. E a gente espera encerrar hoje esse tema para no próximo domingo seguirmos com outros temas. Eu quero lembrar que quarta-feira tem um evento especialíssimo para homens e você deve fazer os convites chegarem até as pessoas que você quer, porque não poderão entrar sem os convites. Por causa da questão da pandemia, a gente tem um limite de pessoas para o auditório. Então, faz com que o convite chegue na mão das pessoas, para que as pessoas com o convite em mãos possam participar conosco nesta quarta-feira. Encorajamento e força para homens de verdade. Vai ser um tempo especialíssimo, né? A gente não tem preconceito com nada, então vai ser uma machonaria gospel. Dê um aplauso a Jesus por isso. Vai ser maravilhoso. Primeiro Samuel, capítulo 15. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler só alguns versículos a partir do 10º versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: me entristeço. Essa palavra aqui, arrependo-me, que está na sua Bíblia, é uma figura de linguagem. A gente chama isso de teofania. São linguagens humanas usadas para o divino, já que Deus não pode se arrepender. Então tem uma palavra que está aqui, o tradutor preferiu usar arrependo-me. Deve ser entendida como me entristeço de haver colocado Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou muito triste a noite inteira, ficou clamando ao Senhor. Acordou muito cedo para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: se você executou as palavras do Senhor, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Disse Samuel, respondeu então Saul: é de Amaleque. Os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o teu Deus. O resto, porém, destruímos tudo. Então disse Samuel a Saul: aguarda um pouco, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: por acaso, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente esses pecadores dos amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos sim à voz do Senhor. A gente não vai ter tempo para ler isso, mas lá no verso 24, que a gente não vai ler, é que ele vai admitir, depois de muito confronto com fatos, aí ele diz no 24, eu pequei sim, mas eu peço que se você volte comigo, eu não quero voltar sozinho para estar na frente do pelotão, porque eu disse para o povo que ia voltar com você. E aí Samuel fala: não volto, e sai. Ele agarra na roupa de Samuel e rasga a roupa. Samuel vira e diz: isso é uma profecia, Deus acabou de rasgar o seu reino. Mas lá no versículo 20, onde estamos lendo, ele disse: pelo contrário, eu dei ouvido sim à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag,
rei de Amaleque e os amalequitas, eu destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus, profeta Samuel, lá em Gilgal. Porém Samuel disse: você acha mesmo que tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Põe a tua mão no coração, fecha os seus olhos. Você que está em casa também pode orar conosco e diga assim comigo: Senhor Deus, tu és o meu Pai, que está nos céus, cujo nome é santo, cujo o reino eu quero que venha, cuja vontade eu quero que seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Pai, tu que tens me dado o alimento de cada dia, tudo o que eu preciso vem de ti, e eu tenho tido tudo para sobreviver. O Senhor tem perdoado as minhas ofensas e me ensinado a perdoar os que me ofendem. Não me deixe cair nas armadilhas. Livra-me do maligno. Livra-me da armadilha da desobediência, da soberba, do orgulho e da independência. Eu quero depender de ti, pois contigo sou mais feliz. Que a tua palavra me alcance e me abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos assim para a palavra do nosso Deus lida esta noite. Dê um aplauso o melhor que você puder. Cobertura, que é uma palavra que usamos para nos referirmos à orientação, para nos referirmos a conselhos, para nos referirmos à direção, para nos referirmos a brachá, que é a bênção, para nos referirmos às brahotes, que o nosso Kadosh Baruch Hu, aquele que é santo, libera sobre nós por causa do seu Filho Yeshua, Jesus. Esta palavra, cobertura, é tão importante para qualquer coisa que você vai fazer. Não importa quão saboroso seja o bolo de aniversário que você faça, a pergunta final sempre vai ser: qual será a cobertura? Não importa como seja a casa e como sejam bons os fundamentos e as paredes, você vai precisar de uma cobertura. Tudo que você faz é muito importante pensar em como vai cobrir, porque a cobertura fala de proteção. Às vezes proteção de coisas singelas como a chuva, e às vezes proteção de coisas muito terríveis, como aquelas que nos ameaçam de morte. E desde a semana passada, nós vimos que todos, sem exceção, precisamos da cobertura. Nunca chegamos um dia que podemos dizer assim: agora não preciso mais. Sempre precisamos ouvir. Não importa se você chegou a ser vereador, prefeito, governador, presidente da república, se você se formou no ensino fundamental, se já chegou no ensino médio, no high school, se você já tem um curso superior, se você tem uma especialização, não importa quantos diplomas você tenha na parede, não importa a sua idade, se você tem 80, 90 anos de idade, sempre é importante termos cobertura, sobretudo a cobertura das coberturas, que é o próprio Deus. Erramos contra nós mesmos quando ignoramos a cobertura e quando nos rebelamos contra esta mão que está sobre a nossa cabeça, que se põe sobre os nossos ombros e quer nos orientar, e essa voz que quer ir por trás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. É terrível quando nos rebelamos. Quando fazemos isso, algumas coisas acontecem, e vimos desde domingo passado. A primeira coisa que vimos é que não importa a nossa posição, não importa quem seja você, o que você tenha alcançado, não importa quanto dinheiro você tenha,
não importa o empresário de sucesso que você seja, não importa a sua idade, sempre precisamos. O homem aqui no texto era o rei de Israel. Ele não era um presidente com mandato de 4 anos. Ele era um rei, ele era um monarca, cujo governo seria sempre eterno se ele obedecesse a Deus, porque passaria para os filhos de uma dinastia infinita. A segunda coisa que vimos é que a cobertura, ela nos protege de feitiço. Nós percebemos que, sim, não tem corpo fechado quem entra na mata, quem vai para uma cachoeira, quem faz um sacrifício numa esquina, quem mata algum animal, quem sacrifica qualquer bicho e derrama o seu sangue. Não, o que nos blinda, o que nos guarda, o que nos protege, o que nos livra do feitiço, da inveja, do olho gordo, do olho daite, do olho, qualquer olho, das palavras negativas, das palavras de ódio, das maldições, das palavras mal proferidas, mal faladas, malditas, o que nos cria um campo magnético à nossa volta, que não deixa sermos perpassados, é a cobertura que vem de Deus por causa do sangue de Jesus e de um coração que está disposto a obedecer a orientação de Deus. Quando eu estou disposto a obedecer a orientação de Deus, vem o sangue de Jesus sobre mim. E Satanás pode atravessar paredes, Satanás pode entrar em condomínios fechados, Satanás pode entrar no Reino Unido, Satanás consegue entrar até na Terra Santa de Israel. Sim, ele consegue, mas ele não consegue atravessar o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus está ali, ele não passa. Quem está entendendo, diga amém, dê um aplauso a Cristo, use a tua boca para dar uns glórias a Deus por causa deste sangue que pode nos proteger. A terceira coisa que nós vimos, sim, e nós falávamos que quando ele disse rebelião é como pecado de feitiçaria. Então o que faz um feiticeiro? Ele destampa a cabeça através de vários atos, tomando bebidas alcoólicas, mordendo o animal no pescoço e tomando sangue, fazendo seus rituais de se cortarem. Eles se abrem para que os espíritos da potestade do ar, os espíritos que operam nos filhos da desobediência, possam baixar, possam descer, como se fossem aplicativos de celulares, e eles se destampam. Então quando ele disse no verso 23, a rebelião é como feitiço, é que quem se rebela sai de sob a mão de Deus e se expõe à intervenção dessas forças. E a terceira coisa que nós vimos é que a cobertura nos protege dos demônios. Quando nós estamos sob cobertura, estamos protegidos dos demônios, porque ele usa a expressão ídolos do lar, e nós vimos em 1 Coríntios, capítulo de número 10, que os demônios se escondem por trás de tudo aquilo que idolatramos e colocamos no lugar de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta 1:24, ele disse: eu não quero dominar a fé de vocês, eu não tenho domínio sobre a fé de vocês, eu apenas sou cooperador da alegria de vocês. Eu estou orientando vocês, porque as pessoas tinham a sensação de que Paulo queria dominar. E hoje nós entramos na quarta coisa, que cobertura espiritual. Cobertura é paternidade e cobertura é maternidade espiritual. As pessoas não vão à igreja para ouvir um sermão. Elas podem ouvir isso no Spotify, elas podem ouvir vários sermões nas redes sociais, no YouTube. As pessoas não vêm à igreja para ouvir uma música, um louvor. Elas podem baixar essas músicas nos seus aplicativos de celular. As pessoas vêm à igreja porque necessitam o calor de uma mãe e o abraço de um pai. As pessoas vêm à igreja por causa de relacionamento. A igreja, ela é uma mãe. Biblicamente falando, isso está em Gálatas, que ela é a Jerusalém que abraça como maternidade. E o pai é o próprio Yeshua. Então, todas as pessoas que chegam na igreja, elas são libertas do espírito de orfandade. Não importa se você conheceu o seu pai terreno ou não, se você teve uma família equilibrada ou não, isso para Deus não interessa. Quando você chega no reino de Deus, você é abraçado por esta mãe chamada igreja e você é coberto por esse pai chamado Deus. Dê o melhor aplauso que você puder para ele, bem forte, para mandar embora o espírito de orfandade. Jesus Cristo disse:
não vos deixarei órfãos. Diga aleluia. E dê um aplauso a Jesus bem forte. Deus não nos deixa órfãos. Talvez você diga: apóstolo, quando eu nasci, meu pai não estava lá. O seu pai daqui de baixo, mas o seu pai lá de cima estava lá, tanto que você nasceu e está aqui. E é ele quem vai conduzir o seu futuro. Alguém diz amém? E dê um grito de júbilo na presença de Deus, porque nós temos um pai maravilhoso que está nos céus, cujo nome é santificado. Agora, Deus se revela através de pessoas. Deus se revela através de pai e mãe terrenos. Deus se revela através de professores. Deus se revela através de orientadores. Deus usa pessoas. E um dos motivos de nós congregarmos é por causa do relacionamento. O que mantém o ser humano vivo são os relacionamentos. O ser humano é incuravelmente relacional. Você não sobrevive sem relacionamentos. Os relacionamentos não são fáceis, mas nos mantém vivos. É impressionante. Por isso que as pessoas vão na célula. Por isso a força de uma igreja que ao longo da semana se reúna em grupos pequenos. Por isso que é bom ir na célula. Porque a célula nos coloca de frente. A célula nos tira de trás uns dos outros. Tem gente que já até decorou o penteado da pessoa que senta na frente dele. E quando a pessoa muda o penteado, ele fala: nossa, eu virava assim para cá para ver, agora eu estou fazendo assim. Ela mudou o penteado, mas sabe, Deus quer que você pare de decorar a nuca das pessoas. A célula nos põe de frente, a célula nos dá rosto, a célula nos dá identidade. A célula nos dá a chance de falar, de fazer perguntas, de tirar dúvidas. A célula é um lugar de apacentamento e de relacionamento. Você não nasceu para viver online. Os sociólogos e psicólogos sérios do mundo estão preocupadíssimos com a onda de home office. As empresas estão gostando, estão dizendo vai arrebentar, mas eles estão dizendo, os estudiosos, estamos preocupados do que isso vai produzir daqui a 10, 15 anos, porque as pessoas precisam se ver. O ser humano precisa ver outro ser humano. Graças a Deus que tamparam o nosso nariz e nossa boca, mas deixaram seus olhos de fora. Que bom que ainda dá para olharmos nos olhos uns dos outros. Eu chorei copiosamente a primeira vez, depois de quase um mês que ficamos trancados, assim que a pandemia começou, e quando foi liberado, e que eu vim aqui para frente e disse: eu quero impor as mãos sobre vocês. E eu passava álcool e ungia, passava álcool e ungia, passava álcool, passava óleo e ungia, passava álcool, passava... E eu ia vendo os olhinhos de vocês quando vinham, minhas ovelhas queridas, e eu comecei a chorar e a me quebrantar, porque como é importante olhar nos olhos, ver pessoas, tocar. Nós nascemos para isso. Então nós nunca vamos nos acostumar com o online. Online é a última opção. Eu não tenho outro jeito, faz online que é melhor que nada. Mas Deus não nos fez para vivermos assim. Deus nos fez para relacionamentos. Alguém que concorda, diga amém, dê um aplauso a Jesus, porque isso é muito importante. Paternidade e maternidade. Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu jovem discípulo pastor Timóteo, por isso chamamos o líder que está em treinamento de Timóteo, uma expressão simbólica por causa deste homem. Paulo diz no capítulo 1, eu separei para vocês, vai aparecer na tela atrás de mim, ele diz assim no versículo de número 2, 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e pelo mandato de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, olha essa expressão que muitos não gostam: meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele chama Timóteo de filho. E não é uma coisa só do Novo Testamento. Quando Elias foi levado, Eliseu viu o seu discipulador sendo levado, ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A tradução na linguagem de hoje coloca assim: meu pai, você vale mais do que todos os carros de Israel com seus cavaleiros. Como um orientador faz diferença, como um mentor faz diferença, como um conselho pode dar destino na nossa vida, como uma palavra de destino vinda ungida do trono de Deus pode tirar uma pessoa de prisões emocionais e até físicas e levar a pessoa a um novo nível. Paulo chama de filho na fé. Agora, olha o que disse
Mateus 11, 27, nas palavras do próprio Jesus Cristo, ele disse assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja a intimidade que há no relacionamento entre pai e filho. É natural que um pai reconheça facilmente o seu filho, porque um filho pode não se abrir com ninguém, mas ele vai se abrir com seu pai. Olha o que está dito em João 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço meu Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Um verdadeiro filho, um filho que é legítimo, alguém que tem coração de filho e considera o pai. Veja, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o preferem mais. E esses se tornam prediletos porque preferem mais a Deus, se achegam mais a Deus, mas ele se abre igualzinho para todos. Um filho que vê assim a paternidade, seja de um líder espiritual, seja de um pai biológico, seja do esposo, essa pessoa, ela não vai ter segredos com seu pai. Algumas pessoas tentam esconder coisas de Deus como se isso fosse possível. Sabe? Você pode chamar Deus de pai, mas se você não se abre para Ele, isso não é verdade. Você pode me chamar de pai na fé, mas se eu tenho que saber da sua vida por terceiros, isso não é verdade. Tem gente na igreja que quando eu vou saber já casou. E eu falo, é a sua namorada. Não, a gente casou, porque a gente tem uma equipe pastoral na igreja. E nem avisa. E eu não soube, porque também nem foi na igreja, porque as pessoas hoje casam em vários lugares. Casam no sítio, casam em cima de cavalo, casam no bosque, casam em cima de árvores. Fica um numa árvore, outro no outro, o sacerdote na outra. Eu vos declaro marido e mulher. Pode jogar uma maçã onde está sua esposa. Joga a maçã para o lado. Então, as pessoas vão fazendo e é tudo muito rápido. E me entristece muito, porque a igreja está ficando muito parecida com o mundo, principalmente por causa desses sermões que hoje estão cheios nas redes sociais, que vêm para afagar o nosso ego, para dizer como somos maravilhosos e incríveis, e apenas nos consola e nos conforta para irmos confortavelmente para o inferno. Porque não é um sermão que nos chama ao arrependimento, que nos chama a mudança de vida, que nos chama a uma conversão profunda e de verdade, como quando Saulo se converteu a Jesus no caminho de Damasco. Era uma conversão. A pessoa mudou, ela nasceu de novo. Não é perfeita, mas ela deu a vida dela inteira para Jesus. Mas hoje, com essas mensagens que você não sabe se é um sermão ou se é só um encorajamento coach, as pessoas estão cada vez mais se tornando sem vergonhas, e o número de divórcio no meio cristão está ficando muito parecido com o número de divórcios no mundo. As pessoas não cumprem acordos, não têm compromisso, não têm palavra. Já não se sabe mais a diferença. Engraçado, quando as pessoas do mundo falam comigo sobre vocês, eles falam assim: ô pastor, os fiéis lá da sua igreja, eles já chamam vocês de fiéis. Eles acham que vocês são fiéis a Deus. E vocês não são fiéis a Deus porque coloca no vidro do carro Deus é fiel, porque isso a gente já sabe. A questão é você é fiel a Deus, porque a fidelidade tem que ser de mão dupla. E vocês já sabem, aprenderam domingo passado, não há fidelidade de 99%. Então, infelizmente, às vezes eu vou saber, a pessoa já está no segundo, terceiro casamento. Que coisa triste, como machuca o coração. Hoje pela manhã eu estava aqui e chegou uma família que a gente orou por eles por muitos anos. E havia um desprendimento, uma desconexão, que parecia que não tinha mais jeito de ser reconectado. E o Senhor deu um sonho à minha esposa, e ela os viu juntos. E um milagre aconteceu entre um aconselhamento e outro, um atendimento e outro, e a família foi completamente restaurada. E eles chegaram aqui, e a família toda junto, e com aquele cestinho de bebê, e o bebezinho ali dentro, e eles tudo lindos. Eu sei que o inferno fica cheio de ódio, empolvoroso, os demônios se debatem, se mordem, mas lá no trono nos céus, o Pai olha e diz: eu sei que funciona, eu fiz a família para funcionar. Pode aplaudir mesmo, Jesus. E a sua vai dar certo. Tem gente que diz: apóstolo, mas ele vivia mal com a mulher dele. Aleluia.
É, pombagira. É, apóstolo, mas ela vivia. E o que você tem com isso? Ah, apóstolo, mas eu já cheguei aqui na igreja já no quarto casamento. Então, querido, fica no quarto. Não vai passar lá nem para o banheiro, nem para a cozinha. Fica aí. Porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora que você está em Cristo, ame a sua esposa, ame a sua família e vamos juntos para os céus. Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus. Há uns 20 anos atrás, aconselhei uma pessoa aqui mesmo na cidade. Porque ela estava para fazer 6 meses de gravidez, estava com 5. E a mãe dela não sabia. Eu perguntei para ela, o que sua mãe acha? Não, ela acha que eu estou engordando. Eu olhei para ela. E pensei, não falei. Mas eu pensei, a mãe dela deve pensar, nossa, onde? Minha filha engoliu uma melancia. E eu disse para ela, você precisa falar com a sua mãe. Porque a pessoa que mais vai ficar brava com você é ela, mas a pessoa que mais te ama também é ela. E ela precisa te ajudar. Você está fazendo serviço de casa, serviço doméstico. Você disse que está se matando de trabalhar, porque a sua mãe só pensa que você está fofinha. E não é isso, você está grávida, tem uma outra vida aí dentro. Aí encontrei com o namorado dela na rua e perguntei para ele. Ela já falou com a mãe dela? Na época, a igreja toda era só uma macrocélula praticamente. Eu dava conta de cuidar de todo mundo. Diretamente, sem formar líderes. E disse para ele, e ele fez esse gesto, nunca mais me esqueci. Não, pastor. Ela, quando saiu do gabinete, ela disse assim para mim, o que o pastor falou, entrou por aqui e saiu por aqui. Eu nunca mais me esqueci. Então eu fui parar lá na casa dela. Na época não tinha GPS, não tinha inventado essas coisas não. Eu cheguei lá, bati palma, e ela abriu a porta. E ela... Parecia que Jesus estava voltando, né? Eu falei, calma, que você está com um bebezinho aí dentro. Calma. Eu vim só para te ajudar. Eu não vou falar com a sua mãe, você vai falar com a sua mãe. Agora, se você não falar, eu vou falar com sua mãe. Aí eu desci, tinha uma escadinha, sentei na sala com eles. E ela disse, mãe, é o seguinte. Eu não estou gordinha, não. Eu estou grávida. Mas o pastor disse que a senhora vai me ajudar. Que vai me amar, que não vai me rejeitar. E aí tivemos um tempo de choro, de arrependimento. Houve restauração. Ela foi restaurada, casaram, foram muito felizes. A vida seguiu. Mas sabe, às vezes ficamos pensando assim. Se o pastor tivesse meia hora com meu filho, ia dar jeito nele. Você está muito enganado. Caim saiu do gabinete de Deus. E fez esse gesto aqui. Entrou por aqui e saiu por aqui. Deus disse, Caim, você está com vontade de fazer uma coisa muito ruim, tem uma raiva crescendo dentro de você. Você tem que controlar essa raiva para você não fazer bobagem. Essa raiva quer te dominar, mas você tem que dominar ela. Se você se deixar dominar por ela, o pecado está na porta te esperando. Teu desejo será contra ti, mas você tem que dominá-lo. E Caim saiu dali e fez o que, gente? Matou Abel. Porque não tem conselho bom para gente de coração rebelde. Não é a qualidade do conselho, é a decisão de quem ouve. Não é a grandeza do sermão que eu estou pregando, é a grandeza do coração fiel que disse, a palavra de Deus diz assim, eu vou fazer assim. Pode ser uma criancinha que viesse aqui à frente e dissesse, marido, ame a sua mulher. Mas ela é uma cobra. Se tem um coração obediente, a criança diz, vai tratar ela com carinho, vai tratar ela com amor, você já vai começar, no dia seguinte, você já vai levar o cafezinho na cama, a torradinha na cama,
e alegrar a sua jararaca. E ela vai se transformando até virar a princesa dos seus sonhos. Se a Bíblia disse, mulheres, honre o seu marido, não importa, não interessa o que você acha. E quem está falando pode ser o líder de célula mais novinho, que chegou aqui na frente e falou: espera aí, isso é palavra de Deus. Vou honrar o meu marido. Vai chegar em casa e vai dizer: você é o homem zarrão dessa casa. Você arrebenta, eu acredito em você. Você é testosterona puro. Você é o meu Superman. Você é o meu Avengers preferido. Você é o meu príncipe. Mesmo que por dentro você esteja com vontade de falar banana de pijama, você não faz isso, porque você obedece o que a palavra fala. Ou seja, não depende de quem está ensinando, depende de quem está aprendendo. Não tem discipulador bom para discípulo ruim. Quem tentou discipular Judas e o discipulou diretamente foi nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, queridos, se Paulo fosse pastor de algumas pessoas do nosso tempo, nem ele ia dar jeito. Porque é o coração da pessoa. Saul tinha sobre ele Samuel, profeta primeiro dos Nevins, profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, que era ele, Saul. E ele rebelou-se, não aceitou o conselho. Então, paternidade espiritual funciona para quem tem coração de filho. Você acha que Jesus estava doido de vontade de morrer na cruz? Ai, não vejo a hora de morrer na cruz, que delícia que esse prego entrando. Não. Ele disse: Pai, tem jeito de passar por mim esse sofrimento sem que eu beba esse cálice? O Pai lá do céu disse: não tem. Se você não morrer na cruz, todo aquele povo lá da colheita, e tudo que é a igreja evangélica, e de todas as nações, não importa, eles estão perdidos, todos estão perdidos. Não tem não, Pai, não. Então seja feita a tua vontade, olha isso, e não a minha. Ele abriu mão para agradar o Pai. Falta isso na gente. Então, paternidade funciona como cobertura quando eu entendo que eu devo ser obediente e que Deus usa pessoas. Tem gente que fala assim: se Deus não vier pessoalmente falar comigo, eu não faço, aleluia. Vai quebrar, cara, porque quem não ouve conselho, ouve coitado. Quinto, cobertura funciona melhor com transparência. Olha o que disse 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, veja que tem um se andarmos na luz. O que é luz? Transparência. É sair das sombras. É parar de se esconder. É parar de ficar maquiando as coisas. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A Bíblia repete mais de 50 vezes no Novo Testamento essa expressão, uns aos outros. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quase todos os pecados? Não, de todo o pecado. Dê para ele um aplauso. É na comunhão que somos santificados. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder na minha vida, mas se eu viver na transparência. Se andarmos na luz, a gente esquece essa parte do versículo, só fala assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, você conta tudo para Deus, você rasga o coração para Deus, você tem alguém que fiscaliza a sua alma, você tem pessoas a quem você presta contas, você tem alguém para quem você se abre. Não adianta eu ter uma cobertura e não me submeter a ela.
A sua cobertura só funciona se você for transparente com ela. Cobertura só protege se você se colocar sob ela. Cobertura não é opressão, cobertura é proteção. Quem está debaixo de cobertura está protegido. A proclamação que estamos fazendo esse mês é de proteção. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Tiago 5. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Você pensava que isso aí era invenção da Igreja Católica? Mas não é para uma pessoa só, é uns aos outros. E orai uns pelos outros, para vocês serem sarados. Alguém diz, apóstolo, mas se eu ficar confessando sempre, Deus sempre tem perdão? Tem. Quanto perdão Deus tem? 1000 perdões. Só, apóstolo, 100.000 perdões. Só, apóstolo, 1 milhão de perdões. Isso tudo, apóstolo, 1 bilhão de perdões. Isso tudo, apóstolo, 1 trilhão de perdões. Quantas vezes Deus pode me perdoar, apóstolo? Infinitamente. Aí você pergunta assim, mas então é só eu confessar sempre? É por isso que ele diz para confessarmos uns aos outros, porque ele pode te perdoar para sempre, mas ele não quer. Ele quer te sarar. Ele quer te dar a condição de dizer, eu consegui dizer não para o pecado. Eu consegui virar para o diabo e dizer não! E virar para Jesus e dizer sim! Diabo não! Jesus sim! Essa é a vacina. Dá um aplauso para Jesus. E a outra, apóstolo, também é. Mas é só para o corpo. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E tem gente que é tão orgulhosa que ele pode sofrer, passar fome, mas ele não tem coragem de ir no grupo pequeno que ele congrega, na célula, dizer, gente, eu estou precisando de uma cesta básica, e não é porque eu sou preguiçoso, eu fiquei desempregado de uma hora para outra e as coisas se complicaram, é só essa vez. E eu tenho certeza que eu vou ter condições em breve de estar ajudando outros. Não, eu dizer isso é ofensivo, por causa do orgulho. Ignorância bíblica. Porque se conhecesse pelo menos Romanos 12, 13, só isso já bastava. Ele saberia o que Paulo disse aos romanos: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Quando eu tenho um problema, eu não ponho no Facebook, não, eu vou para a célula e eu me comunico com o meu líder, que fala com o líder da macro, que fala com os pastores da igreja, que fala com o pastor que cuida dos pastores, e se ninguém puder resolver, a gente se junta e fala com o Pai Nosso que estás nos céus, porque a igreja não é só um exército, não é uma edificação, não é uma lavoura, a igreja é a família de Deus. Ou você acha que é de brincadeira que a gente chama um outro de irmão? É por isso que eu gosto tanto das células. Nós precisamos de relacionamentos. E com os relacionamentos nós ajudamos os outros a levarem os pesos. Porque todo mundo tem peso sobre os ombros. Por exemplo, uma pessoa está com câncer. É um diagnóstico médico. E a outra está gripada. A que está com câncer, ora pela que está gripada. E a que está gripada, ora pela que está com câncer. E Deus cura as duas. Isso é o que está em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Às vezes você vai ter que sofrer. Mas não tem que sofrer sozinho. Às vezes você vai chorar.
Mas não precisa chorar sozinho. A Bíblia diz para nós como igreja: chorai com os que choram e sorriam com os que sorriem. Quantas vezes vivemos a vida de CTI de um colega de célula, ou vivemos a vida da perda de um ente querido, ou luto, porque alguém teve que sepultar o pai ou a mãe, e nós sofremos juntos ali naquela célula. Mas ao mesmo tempo aquela célula se alegrou com a pessoa que passou no concurso, que passou na faculdade. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Escute, tem coisa mais difícil e mais complicada que família? Não tem, mas não tem coisa mais maravilhosa do que família. Por isso que a igreja é a família de Deus. Eu acho ridículo as pessoas que dizem assim: não vou para a igreja porque lá tem muita gente pior que eu. O que eu vou fazer na igreja se lá tem um monte de gente problemática? É o mesmo que um idiota que dissesse assim: estou doente, mas não vou no hospital não, porque lá está cheio de doente. E tem gente no hospital mais doente do que eu. Escute, nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do médico dos médicos, e os enfermeiros anjos atuam em nós, e o medicamento da palavra atua em cada um de nós, e nós entendemos isso. Estamos aqui porque admitimos que somos imperfeitos e que temos um Salvador, que é Jesus. Eu estava dizendo no encontro de frutificação aqui, as pessoas pensam muito erradas sobre as outras, porque elas leem a vida das outras pelas redes sociais. E redes sociais são recortes da vida de alguém. Por isso que a pessoa está rindo, está com o abdômen tanquinho, está prendendo a respiração, está sempre sorrindo, acorda maquiada igual aquelas novelas mexicanas. Por quê? Porque é falso, aquilo não é verdade. E às vezes a pessoa não quer vender uma mentira, ela só está passando um momento legal. Quer ver? Gente que olha para a minha família e fala assim: ai, a família do apóstolo é fácil ele falar. Olha que família. Olha, a mulher dele não anda, ela flutua. Os filhos dele não atritam na realidade. São filhotes de Miguel, Gabriel, de anjos e arcanjos. Duvido que não tem umas asas atrás se tirar as camisas. Olha a foto deles, já viu a foto deles de perfil? Que bonito fica ele, os meninos, que são um pouquinho menino alto, fica paradinho ali do lado dele, não é igual vocês não, é o filho do pastor, mas fica quietinho. Ele fica, querido, porque eu mandei. Eu falo: fica aqui, sorria, menino. Tirou foto. Mas é gente normal, igual qualquer outra gente. Todo mundo que está sentado aqui, você que veio nos visitar, é gente normal, igual você. Tem vontade de xingar quando os outros pisam no calo dele. É gente normal, tem problema, choram. Única diferença que existe entre esses que estão aqui e os que não estão em Cristo é que Jesus Cristo vive dentro do coração deles. Dê um aplauso para Jesus. É só isso. Tirar Jesus não sobra nada, né, gente? Eu vou ler agora os versículos que os homens adoram. E é engraçado que esse versículo de Efésios 5, verso 22, é engraçado que o cara pode não conhecer nada da Bíblia, esse versículo ele conhece. Até as pessoas do mundo, homens do mundo que vêm conversar comigo, que às vezes a esposa é crente, eles citam para mim: não, porque apóstolo, porque está escrito: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Vamos ler. Efésios 5, 22. Abre sua Bíblia, por favor. Ah, como esse versículo é maravilhoso aos olhos dos homens. Os homens amam esse versículo. As mulheres pudessem, algumas riscariam. Mas olha o que diz aqui. Verso 22. Mulheres, sujeitai-vos ao seu próprio marido como ao Senhor. Aleluia.
Os homens amam esse versículo. Mas sabe o que eu acho curioso? É que eles não conhecem a Bíblia. Eles pegam recortes, então não conhecem a Bíblia. Eles não conseguem ver um versículo que está antes desse, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Apóstolo, se eu me sujeito à minha mulher, ela se sujeita a mim, eu me sujeito a ela, ela se sujeita a mim, quem vai ser o chefe lá em casa? Jesus! Uma criança gritou. Porque ambos vão ser guiados pelas Escrituras. Em termos de função, sim, o homem é o líder. Ninguém está dizendo que não. Mas isso é função. Não tem nada a ver com valor. Em termos de valor, os dois são iguais. Dá um aplauso para esse Deus incrível e maravilhoso. Aliás, esse Deus crível. Precisamos abrir os nossos corações sobre as nossas fraquezas para os nossos líderes. Como nós temos dificuldade de falar defeitos da gente mesmo. Já viu? Você fala para a pessoa, fala a qualidade sua. Uma só, posso falar 10? Não, uma só. Ah, eu sou muito amoroso. Aí, fala um defeito seu. Aí no defeito, eles citam a qualidade. Eu me importo demais com as pessoas. E você já notou que ninguém tem inveja? Eu nunca vi uma pessoa que diz, não, eu tenho inveja. Não tem. Isso parece certas enfermidades que as pessoas não gostam de admitir publicamente. Ninguém tem. Aí faz a pergunta assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Ô doutor, se for um médico dando uma palestra, qual medicamento que é bom para tal coisa que um amigo meu mandou perguntar? Porque tem coisas que a gente não gosta de admitir. Mas para quem você abre o coração? Aí você diz assim, se eu ficar abrindo o coração para um líder, para um pastor, eu vou ficar com muita vergonha, porque são tantas, de novo ter que ir lá confessar. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de pecar. Spurgeon deu uma Bíblia para alguém e escreveu: ou o pecado te afastará desse livro, ou esse livro te afastará do pecado. E eu quero crer em nome de Jesus que este livro vai te afastar do pecado. Agora, tenha certeza de que está abrindo o coração para um líder maduro, crente de verdade, ético de verdade, para não tirar proveito das suas fraquezas. Tem muita gente com nome de pastor, abrindo igrejas à torta e à direita. As pessoas não vão fazer uma investigação para ver. E se aproveitando da fraqueza das pessoas. E manchando a moral daqueles que fazem as coisas corretamente. Tome cuidado de para quem você vai abrir a sua vida. Escute isso. Tem coisas que Jesus falava com a multidão. Tem coisas que Jesus falava com os 500 discípulos. Tem coisas que Jesus falava com os 70. Tem coisas que Jesus falava só com os 12. Tem coisas que Jesus falava e mostrava só para Pedro, Tiago e João. Tem coisas que Jesus falava só com Pedro. Tem coisas que Jesus falava só com Deus. Você tem que saber a diferença entre uma coisa e outra. A sua vida é muito preciosa para você sair abrindo para todo mundo. Algumas pessoas, por causa de frustração, elas chegam a pensar que o líder é um inimigo. E aí entra a nossa quinta coisa. Cobertura é assim. Ou você confia, ou você sai de debaixo dela. Cobertura é como o piloto de um avião ou o motorista de um ônibus. Imagina que o piloto de um avião diz: atenção, senhores passageiros, aqui é da cabine de comando. Bem-vindos ao nosso voo com destino a Paris. Eu queria pedir que, se tiver algum cristão aí que esteja orando por nós, que é a primeira vez que eu vou voar. Fiz alguns testes, mas vocês sabem que
Videogame é diferente de um avião. Você voaria nesse avião? Um médico que fosse fazer um teste, não, nunca fiz cirurgia, vou fazer a primeira em você. Você faria? Então é muito importante saber para quem eu estou abrindo o meu coração. É uma igreja séria, é um ministério sério, subsistiu ao teste do tempo. O líder com quem eu estou me abrindo é ético. Toma cuidado. Não espere muito. Às vezes você abriu o coração para uma pessoa que você confia, ela contou para a torcida do Botafogo. Já corta. Não deixe contar para a do Flamengo. Mas se você é filho na fé, você precisa ser transparente com seu líder espiritual. Quando um pai diz para um filho de 3 anos, 5 anos, não toque no forno, você vai queimar a mão, ele não está querendo controlar esta criança, ele está querendo proteger esta criança. A criança talvez não entenda, então ela vai ter que confiar. Obediência está ligada à confiança. No segundo seminário que eu fiz, já não em João Pessoa, em Recife, os quartos eram individualizados, separado do que a gente estava, eram quartos que cabiam 4 até 6 pessoas. E eu fui colocado em um quarto com alguns amigos, e as pessoas que tinham saído desse quarto tinham deixado um cartaz na parede. Eu nunca o tirei, amava aquele cartaz, me marcou até o dia de hoje. Tinha um navio indo assim em alto mar, e tinha esta frase, que me marcou tanto que eu não esqueço mais, lembrei dela hoje de manhã quando estava aqui pregando para vocês. Estava escrito assim: Deus, às vezes não te entendo, mas eu confio em você. Obediência tem a ver com confiança. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou que é assim que é o certo, pode estar Globo, CNN, Bandeirantes, todo mundo na rua, o pessoal todo da escola, da faculdade, as igrejas evangélicas, pode estar todo mundo falando de um outro jeito. Se Deus falou que é desse jeito, eu vou pelo caminho que Deus falou, porque esse é o melhor para mim. Se Deus falou namoro, noivado, casamento e sexo, então essa é a melhor ordem. Se eu fizer outra ordem, Ele vai me ajudar, vai me proteger, não vai deixar de me amar, vai, mas eu vou me machucar, porque a orientação de Deus sempre é para o meu bem. Quem está entendendo, diga amém, dê um aplauso a Jesus. Obediência é confiança. Bom, eu tenho mais alguns pontos, eu só vou citá-los porque eu quero que a gente agora louve ao Senhor. Então, eu vou colocar aqui atrás e você vai falar depois de mim. Cobertura, mesmo com boa intenção, é necessária. Pode falar. E por último, cobertura nos ajuda a nos mantermos limpos. Pode falar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Deixa eu dizer algumas coisas que talvez algumas pessoas não gostam de ouvir. Eu vou citá-las para você, enquanto o Ministério de Louvor toma lugar aqui para nós louvarmos. Você não é a igreja. Você é parte dela. Ninguém é igreja individualmente, ninguém é igreja sozinho. Somos a igreja, no plural. A igreja é um ajuntamento de pessoas tiradas para fora do mundo, salvas. Precisamos de outras pessoas, imperfeitas igual a gente. Eu estou caminhando na igreja há mais de 30 anos. Vi muitas coisas ruins na igreja, mas também vi muitas fora dela. Sozinho você pode ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Sozinho você pode ir mais livre, mas juntos nós vamos mais seguros. Se um bandido vê uma pessoa sozinho no meio da madrugada passando num lugar escuro, e vê um grupo de 10, 15, 20 pessoas juntas,
e ele está para atacar, ele vai atacar o que está sozinho ou ele vai preferir o grupo grandão que está um monte de gente? Qual que vocês acham? O que está sozinho. Satanás atacou Eva quando ela estava separada do marido, quando estava sozinha. Se nós nos isolarmos, daqui a pouco estamos batendo papo com a serpente. O diabo não quer nem te convencer de nada, ele só quer abrir diálogo com você. E hoje pelas redes sociais você pode estar aqui e conversando com o pessoal do ISIS, lá do outro lado do mundo. A palavra santos na Bíblia, no Novo Testamento, é sempre assim, santos, plural. Nunca no singular. Só aparece no singular se referindo a Deus, porque só o Senhor é santo. Nós somos santos, ou seja, nos santificamos no relacionamento interpessoal. Congregar não é capricho, é uma necessidade. Você pode até ser bom sozinho, mas juntos somos melhores. Você pode até saber, mas juntos sabemos mais. Você pode sozinho, mas juntos podemos mais. E eu escrevi mais 4 coisas para lhe dizer. Deus nos fez para nos completarmos uns com os outros, com defeitos e qualidades. A igreja é a família de Deus na terra. Penúltimo, a igreja é o hospital da alma dos descrentes. John Wesley disse: conheço bem desse grande hospital porque também sou um paciente internado nele. E eu termino com essa frase: graças a Deus pela igreja.